Vamos lá, a gravação começou. Bom dia, pessoal. Bom Bom dia. dia. Vamos para nossa quinta aula e hoje vai ser exercício. E a ideia do exercício é conseguir criar uma função que devolve intervalo de confiança de uma média. Bom, Vamos lá. E aí uma coisa que eu sempre falo é que antes de fazer código, a gente tem que rascunhar o código. Então assim, o código começa no papel e caneta, entendeu? faz sentido. Você não sai abrindo o R direto e fazendo as coisas. A chance disso dar errado é muito grande. Então vamos lá, a gente quer fazer o intervalo de confiança, certo? Para média. Porque eu tô mandando. Sim. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar o que é o intervalo de confiança. A formulinha dele e tudo mais, certo? Certo. Então para fazer Eu isso, lembro que não é difícil, não. Não é difícil. isso não é difícil. Aí uma coisa que a gente pode fazer é, por exemplo, ir na Wikipedia. Ah, tá bom. Aí eu já abri aqui, já cacei mais ou menos onde é que é. Aí tem várias coisas aqui, matemáticas grandes, porque matemática, a Wikipedia é assim. Só que o que a gente quer mesmo, já que eu quero simplificar hoje, não é usar a estatística T, a gente vai usar a estatística Z. Ou seja, a gente vai aproximar por uma normal de verdade, como se fosse da população. Beleza? Bom, tá bom. Ou seja, só subir aqui. Cadê? Cadê aqui? Aqui, ó. Então a fórmula que a gente quer é essa daqui, ó. A nossa É, média eu não populacional. tô vendo a sua tela. Era pra ver? Era pra ver porque eu sou lerdo. Ah, Sempre esqueço. sim. É bingo das aulas do Henrique. Esqueci de compartilhar a tela. Ah, não fala assim se é lerda, não é legal. Que não é. Não é? Então vamos Não lá. é. Catei aqui no Wikipedia. Normal Distribution, Confidence Intervals. E aqui tem a formuleta. Que é a média populacional. Está entre a média estimada menos um valor e a média estimada mais um valor. Certo? Ah, Então a gente pega isso aqui, copia e coloca aqui para a gente entender o que é isso, certo? uhum. Beleza, então vamos continuar. Então, aqui a gente pode chamar de valor um e aqui de valor 2, que aqui é o intervalo de confiança limite inferior, intervalo de confiança limite superior, certo? Ah, tá, sim. Você percebe que isso já começa a meio que ter uma cara de variável em termos de programação? Que eu tenho que calcular essas duas variáveis? Falou uma coisa, depois a outra. Isso. E depois, lá no final do meu código, já que a gente quer fazer uma função, a gente vai ter que retornar essas duas coisas. Return e C. Certo? E o nosso IC vai ser um vetor com o valor inferior e o valor superior. Certo? Certo. Na verdade, a gente usa a setinha aqui, né? E aí não tem R. Beleza. Então, que nem você falou da última aula, você lembra que você comentou que programar é meio que pensar de trás para frente? Aham. Então é isso. A gente pensa no objetivo e depois vai construindo os passos para chegar nele. A gente vai ter que programar os passos, as etapas, do começo até o fim. Mas a gente vai pensando, vai quebrando o objetivo em etapas. Tá. Beleza? Então, isso é inferior e isso é superior. Certo? Isso. Só que. Deixa eu ver outra coisa. Isso.
Para a gente calcular esses dois, tá vendo que aqui tem várias constantezinhas? Uhum. Tem várias variáveiszinhas? Tem que calcular essas coisas também. Isso, exatamente. Então, para lembrar, o que é esse mi barra? É a média amostral. Beleza? Uhum. N é o número de indivíduos, número de, número de amostras. S é o desvio padrão amostral. Certo? E o Z alfa sobre 2, que é o valor da distribuição, o valor da distribuição Z que dá o quantio no nível de significância dividido por 2. Isso aqui, facilitando muito pra gente, a gente vai calcular só pro significância 5%. Que é 2, não era? 1,96. Isso, exatamente. Eu lembro disso. Isso, então já facilitou a nossa vida. A gente não vai ter que ficar consultando tabelas, caramba, não. Então esse tá fácil. É só um valor. Certo. Beleza? A média amostral, como é que a gente calcula? Soma todas as amostras Uhum. e divide pelo número de amostras. Isso, e divide pelo número de amostras, certo? O número de amostras é o número de amostras, é o usuário dá. E a gente sempre vai pensar assim, o que o usuário tem que fornecer direto e o que a gente pode calcular a partir dos dados usuários. Porque se o usuário fornece a média, você concorda que a gente está dando muito trabalho para ele? Aham. É aquela coisa, a gente quer que a pessoa só taca os dados e a gente resolva a vida dela. Isso. Isso. E como é que calcula o desvio padrão amostral? Putz, isso era divertido. Pega todos os números, vê o quanto que ele tá longe da média e depois faz a média disso, era isso, não? Isso, eleva ao quadrado esse trequinho aqui. Ah, Ah, e você soma esses desvios ao quadrado, divide por n menos 1 e tira a raiz disso tudo. eu lembro que eram vários passos. Exatamente. Então tem o passo de calcular os desvios ao quadrado, certo? Então vou Cada até um. circular aqui, ó. Isso aqui, para facilitar para a gente nossa vida no código, a gente pode chamar de desvio ao quadrado, certo? Ah, Então aqui vira a soma dos desvios ao quadrado, divide por n menos 1 e tira a raiz, uhum, certo? sim, Então, uma coisa que a gente precisa é de uma função que faz a soma de vários valores. sim. Então agora a gente vai dar mais um passo, que é pensar assim, quais funções a gente precisa de criar? Ou quais cálculos a gente precisa fazer? Ah, tá. E aqui a gente não vai escrever ainda o código dela, a gente só vai escrever o rascunho dela, que é o que a gente Uhum. quer que ela faça. Então, soma, recebe dados, e o que ela vai fazer é somar tudo. Beleza? Eu vou escrever um Fzinho dois pontos aqui, só para lembrar que é uma função, beleza? Tá. Talvez não precise de uma função, porque é só dividir por n, mas a gente pode pegar uma função que é a função média. Função média dados.
E a gente já não tem uma função que soma tudo? É só chamar ela. Isso. Então dentro dela a gente usa a soma dados e divide por n. Aí que no caso dos dados, os dados vai fornecer o próprio n pra gente. Outra que a gente precisa é a função desvio padrão, certo? Uhum. De novo, ela recebe dados. O que ela tem que fazer? Usa a soma de novo, desvio ao quadrado, divide por n menos 1 e tira a raiz disso tudo. Lembrando que desvio ao quadrado é igual a um dado qualquer menos a média elevado ao quadrado. Ou seja, essa função desvio padrão vai precisar tanto da soma quanto da média. É. E tá vendo? O código é bem isso. A gente cria funções base e a gente vai reaproveitando elas. E aí a gente precisa da última função que é IC. Eu vou chamar ela de C95 porque ela só trabalha com 95%. E ela usa aquela formuleta lá. Formuleta. Então, pegou uma ideia do que a gente tem que fazer? Peguei. Não tem que fazer uma soma pro N? Ou ele já vai subir? Não, porque tem aquela função length que devolve o n. Ah, tá. O n, ele é o length dados. Mas boa, é aquela coisa, tem que pensar no n. Como é que eu vou arrancar esse n? Tem lugar que você dá, tem lugar que você tem que pedir para o usuário fornecer mesmo. Mas aqui no caso em R tem essa função que quebra o nosso galho. Tá, o R já vai saber fazer a média? A média? Não. A média é uma função que a gente vai criar. O R tem, só que hoje como exercício você vai criar isso aqui tudo. Tá, mas ali na do desvio ao Ah, tá. quadrado, Isso, esse esse. média, você vai estar usando essa função média que você criou antes. Ah, tá. Beleza? Então, vou tirar um print disso daqui para te mandar. Beleza? Tá. Porque assim, o exercício, como seria um exercício feito meio que na raça? Eu ia te mandar a instrução que é crie uma função que devolve intervalo de confiança. E ia deixar você quebrar a cabeça. Só que para quem tá começando, eu acho isso meio sacanagem. Porque é coisa demais para pensar. Essa estratégia de sair quebrando o código aos pouquinhos não é trivial. Então eu quis fazer esse Ai, passo a passo com você antes de você sair criando o código, entendeu? tá bom. Isso. Agora é com você, Fê. Abre o R, compartilha sua tela e vão fazendo. Tá. Eu só tenho que pegar aqui a minha colinha daqueles símbolos. Cadê? Uhum. Outra. A Marceline tá no Tá. cio. Eita. E aí que ela fica se esfregando no banho, mas ela fica brava também com ele. Ai, ai. Gente. Fala alguma coisa, não faz não. Não, e ele é castrado, então ele não vai fazer nada. Que vaqueira. Eu vou te mandar mais uma função no. É. Como é que fala? Mais uma função eu vou te mandar no WhatsApp, que é a função para gerar dados. N. Fechei o Meet. Desculpa. Oi? Eu fechei o Meet. Ah, acontece. Isso.
Deixa eu pegar aqui, deixa eu te mandar. Que aí você pode gerar os dados e testar se deu certo, entendeu? Tá. Que aí ele gera dados normais com o número N que você quer, a média que você quer e o desvio padrão que você quer. Aí depois você vê se tudo que você calculou certo. Tá, você vai me mandar onde? Isso, mandei no WhatsApp. Você tá com o WhatsApp web ou o que é que te manda no Meet aqui? Não, não, já abri. Beleza. Beleza, agora eu vou pegar aqui o... parar de compartilhar minha tela e começar a prestar atenção na sua. Ah, tá. Mas esse que você me mandou é pra usar só depois, né? Isso, é só pra usar depois que a gente tiver terminado de criar essas funções. Tá. Isso. Então abre um arquivo novo. Isso. Abri. Isso. Exatamente. Tá bom. Aí a primeira coisa que a gente faz quando a gente cria um arquivo novo que vai fazer alguma coisa é escrever comentários falando o que o arquivo faz. Tá. Então coloca o hashtag Jogo da Velha para escrever comentário. Isso, que aí o R ignora que tá, não vai fazer isso como comando, ele vai só ver texto. Aí você fala, para que esse código serve? Exercício pra fazer intervalo de confiança. Isso, exatamente. Qual que é a data de hoje? 13. Olha, hoje é sexta-feira 13. Sexta-feira 13. 13 de fevereiro de 2026, sexta 13. Pré-eclipse. Isso. E quem está escrevendo o código? Sou eu, sou eu. Então, escreve aí. Autora. Autor Fernando. Vamos responsabilidade. Responsabilidade. Isso. Isso mesmo. Minha Perfeito. declaração de conflitos de interesse. Isso. Exatamente. Pronto. Agora que você identificou o código, salva ele para ter o arquivo salvo em algum lugar. Renomear ele e tudo mais. Tá bem. É o TF8 mesmo. Aqui. Aula 6. Sim, Uhum. sim. Tá bom. Beleza. Agora vamos começar. Da nossa estratégia, qual que é a primeira coisa que a gente percebeu que tinha que fazer? A soma de tudo. Mas primeiro eu tenho que criar a função dados, não tem? Aí que tá, você tem que gerar os dados. Gerar os dados, tem que ter os dados. Isso, aí você usa aquela linha que eu te mandei. Ah, tá, tá, tá. Isso. Isso, aí você vai colocar quantos indivíduos você quer. Ah, vamos facilitar por 6, tá bom. Pode ser pra gente começar a brincar. Qual que é a média dos indivíduos? Você quer colocar altura, peso, o que você quer? Quantidade de gatos em casa? Média? Uhum, Não, vamos fazer tudo número simples. beleza. Então coloca a média zero e desvio padrão 1. Beleza, então pronto. Os dados, se você apertar Ctrl Enter nessa linha, executa e você vai ter os dados gerados. Cadê? 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 Ali no lado direito, onde está escrito Environment Values. Isso. Apaga tudo na vassourinha ali, só para não ter registrado o que você fez no outro código. Isso, agora você executa os dados de novo. Aí você tem os dados. Ótimo. Aí ele gerou.
esses dados. Tá. Beleza. Agora a gente precisa de fazer o quê? Somar os dados. Somar os dados. Aí antes de criar a função, a gente cria um rascunho dela fazendo o script mesmo, o código. Então não preocupa muito daquele de functions, como é que é? Nome da função, recebe, function, alguma coisa. Não, só prepara aí como é que você vai fazer a nossa soma. É a soma dos dados. Fica copiando. Uhum. Aqui eu quero que. Deixa aqui. É o dado 1 mais o dado 2 mais o dado 3. Ah, você tinha mostrado uma coisa que dava para facilitar isso. Isso, e qual que é o nome disso? Estrutura de repetição, que é o É, for. como que é o nome? For, o loop. Henrique, eu não entendi. É o for, o loop for. Ah, loop, tá. Ah, eu tenho anotado isso. Isso. Pega as anotações e vamos que vamos. Aí uma dessas vai servir. Eu não anotei. Então vamos lá, como é que você faz? O loop, você começa escrevendo for. Isso, abre parênteses, fecha parênteses. Isso, a variável que você vai usar, normalmente usa i para ir a cada iésima pessoa. Ok. Espaço in, espaço 2 pontos, n. Falando que o i vai de 1 até n. Tá. Beleza? Abre chaves, fecha chaves. Que aí ele vai executar o que está aí dentro. Depois parênteses. Isso. Essa aqui não, essa aqui, né? Isso. Aí dá um enter, uma quebra de linha. Que a gente vai escrever as coisas dentro das chaves. Ah, sei, daquele jeitinho que você fica fazendo assim. Isso, exatamente. Só que é aquela coisa. Você já tem um N Eu tenho. aí no código? Eu sei, Ah, não, é mas e se 6. você mudar aí? Como é que o código vai saber que o N é 6? Não avisei. Isso, então a gente usa aquela função que é o length, antes do for. Uhum. Para a gente criar a variável N que tem o número de dados que existe. Length Assim que dados. escreve, assim. Não, é com TH no final. Eu sempre erro também. Ah, isso mesmo. Isso. Dados. Tá, Isso. agora Só dá que pra não, explicar aqui. ali, aí que tá. Ali você perguntou qual que é o tamanho dos dados, mas você guardou esse valor em algum lugar? Não, Isso, então tem que guardar em algum lugar. como é Aí que você eu vai faço? criar a variável n. Como é que você faz para dar valor para uma variável? É igual atribuir valor. É o que eu faço. Tipo, como é que você faria, por exemplo, x igual a 5? Ah, ao contrário. Isso, ao contrário. Pronto. Isso. Ótimo. Agora ele sabe o que é ele. Pronto. Agora ele sabe o que é n. Tá. Tem umas coisas que não tá aparecendo azul, não tem problema.
Não, tem problema não. É que o azul é instrução do. É, como é que fala? É uma instrução específica do R. Tipo for, if, essas coisas. Ah, tá. É número que é constante em vez de ser variável, entendeu? Aí ele coloca em azulzinho. Então eu avisei o que que é ele. Agora o que eu tô fazendo é pedir a média. A soma, ou seja, Isso, só você a vai, soma você primeiro. vai passar dado por dado e vai somando ele. Então, para cada um dos dados, tem que fazer mais um. Isso, tem que somar o valor daquele dado. E é a constante. Aí você tinha me mostrado isso. Isso, olha, você consegue achar aí nos códigos antigos. Não, Se você não eu conseguiu, não eu te sei falo. onde, eu não sei onde tá, mas eu lembro que tinha que pegar o dado da posição 1, fazer Isso, mais o da 2 e fazer mais o da 3 e assim sucessivamente. isso. Então, como é que a gente pega o dado da posição I? Ou da Eu posição. não lembro como que fazia. Então, dados é um vetor. Então, você vai escrever o nome dados e abrir o colchete. Isso, e aí você vai colocar o índice dele. Aí, no caso, como você está num loop que vai percorrer todo mundo, você vai colocar o i, porque o i vai mudando a cada vez que passar pelo loop. Isso pega o dado que está na 10ª posição. Beleza? Só que o que, é que você tem que fazer com esse dado na 10ª posição? Somar da frente. Isso. Ou seja, lembra que a gente criou uma variável chamada acumula ou acumulador? Porque imagina que você tem uma cesta. Dessa cesta da Chapeuzinho Vermelho. Beleza? Certo. Isso. Ela não começa vazia? Não, porque pegou as coisas na casa da avó dela. Na casa da avó sempre tem coisa. Não, então ela vai. Então, antes dela pegar as coisas da casa da avó dela, Tava vazio, né? tava vazia. Então você pode escrever uma variável ali antes de entrar no loop, que aí você chama ela do que quiser, mas se você quiser chamar de cesta mesmo, cesta recebe zero, que é a cesta vazia. Antes aqui. Isso, Então, sexta, recebe zero. sabe? É só esse símbolo aqui, assim, só? Isso. Tá. Ótimo. Agora, a cesta tá vazia, certo? Agora a gente vai passar pela casa da avó da Chapeuzinho e vai sair catando as coisas. Isso. Então você vai atualizar a sua cesta. A sua cesta vai virar a cesta mais daquilo que ela catou. Você concorda se eu fizer só assim, cesta recebe dados ou cesta recebe coisa? Pro código, é como se só tivesse aquela uma coisa na cesta, Uhum. não tá acumulando. Então tem que ficar atualizando a cesta. Pegou a ideia? Eu peguei, mas eu não sei fazer. Beleza, então vamos lá. Como é que se atualiza a cesta? Não é somando os dados na cesta? Isso. Isso, então ali onde está dado, você vai escrever mais cesta. Não, porque aí é exatamente depois, isso. Depois do dados i. Dados e mais sexta. Isso. Aí você colocou o dado na cesta, certo? Gente, sexta é com C mesmo? Cesta é com C.
Nossa, que estranho. Isso é porque o outro sexta é com SX, Isso. certo? Só que isso aí você só fez a soma, certo? É, Mas eu tenho então, que repetir isso. isso, e você tem que guardar isso em algum lugar para o código conseguir entender. E aí você só está executando a soma, você precisa atualizar essa cesta. Então eu tenho que falar que isso aqui vai ser igual a alguma coisa. Isso, que é igual a cesta, a própria cesta. A cesta é igual a ela atualizada. Ah, eu ponho aqui ao contrário. Isso, aí coloca a setinha, porque é o de recebe. Ali na linha 9 também, trocou igual para recebe. Isso. E com isso você conseguiu fazer a soma da cesta. Já tá prontinho. Mas vai somar todo mundo? Vai, porque vai começar no i igual a 1, depois no i igual a 2, i igual a 3, até o i igual a 6. Certo. 6. Aí o sexta deu quanto? Sexta deu menos 1,0022. Isso. E quanto você acha que tinha que dar? Não faço ideia, porque eu não consigo as números. Beleza. Como você sorteou os dados da distribuição normal, quando o n aumenta, isso tende a zero. Mas no momento isso pode dar qualquer número porque você colocou o n pequeno. Se você aumentar o n para tipo 1000, aí fica mais perto de zero. Aí gera os dados de novo, isso. Ah tá, esse soma dados não existe, então só comenta a linha 7. Menos 27. Isso, mas tudo bem, porque se você dividir isso por 1000 dá um número pequeno. Beleza, então tá funcionando direitinho, então você pode voltar ali para 6 se você quiser. Ah, Beleza. Então, você criou um pedaço de código que soma, certo? isso. A primeira coisa. Isso, então agora a gente vai transformar ele em função. Agora sim a gente vai criar a sua função que é soma dados. Como é que faz? Eu tinha que deixar isso aqui debaixo disso aqui. Isso, tab. Isso aqui pode ir pra cima. Deixa eu assim. Ah, pronto, ele vai entender que é tudo dentro. Isso, quase. Aí é o seguinte, soma é o nome da função. Então como é que a gente escreve uma função em R? A gente coloca o nome dela, que é soma, recebe. A palavra mágica function. Isso. E aí a gente abre chaves, depois os dados, e fecha a chave só lá embaixo. Isso. Sim, Isso. E no final do código, entendeu? Esse está. isso. E no final do código você tem que retornar o valor da soma. Ó, no final da função.
Chaves fora. Desculpa, repete? Dentro das chaves? Isso, dentro das chaves da função, porque senão vai ficar do lado de fora e vai falar assim, uai, eu tô fora da função, o que que eu faço? Isso. Existe a variável soma? Não. Qual que é a variável em que você colocou a soma? Você colocou na cesta. Ah, Então você sexto. isso, você retorna na cesta do chapeuzinho. Isso. Tá faltando uma coisa nessa função, porque você tirou sem querer. A sexta? É que é assim, na soma, a cesta e o n, porque dentro da função ele não sabe o que é o n. Tem que assinar, porque eu acho que isso vai usar para as outras coisas. Ah, não, depois eu explico. É porque vai usar para outras coisas, mas é interessante você deixar dentro da função para justamente ele pegar isso de novo, para ele só passar os dados para a função, não ter que passar mais coisa, entendeu? Pronto, agora beleza. Agora lá no final, vamos testar se essa função está funcionando, certo? Ah, E tá, você vai dar Ctrl Enter e ele não vai fazer nada, ele só vai criar a função. Viu que agora ali no Functions existe uma função do lado hum, direito? Isso, agora você vai chamar ela. Vai escrever soma dados para ver o que está dando. tá. Isso. Executa. E deu ali um menos 27, ou seja, está funcionando bonitinho. É Então, igual. parabéns, você criou essa função que soma. Qual que é a próxima função que a gente tem que criar? Média. Isso. Então, primeiro vamos criar o trecho de código que calcula a média. O que a média faz? Média soma as coisas, pega a soma e vai dividir por ele. Isso. Então, primeiro você tem que descobrir o n. O N é Isso. igual. Exatamente. E aí, como é que você calcula a média? Dividir a soma. Acho que Aí, normalmente a gente chama de m, porque é m de média, aí fica um nome curto de variável. Bom, o m é uma função ou o m é uma variável? M é uma função que pega a média para Ah, fazer tá a aqui. média. Ah, tá aqui, faz a média. Ah, tá, não, nesse caso chama de É, média mesmo, então, que é melhor. Função é bom a gente dar nome grande, variável que é bom dar nome pequeno. tá. Isso, Ah, tá, entendi. Siga assim. A isso. média, Uhum, a média é pegar soma que tá lá e dividir por ele. uhum. Eu vou ter que fazer um desse aqui, né? Não, você já não criou a função que faz a soma? Só você usar ela.
Eu colocar um negócio assim, divide. Vai dividir. Assim, fácil assim. Quase, porque você chamou a função soma, mas cadê os dados que ela vai usar para somar? Então é soma, abre parênteses, fecha parênteses, dados. Fácil assim. Fácil. Só que faltou uma coisa para você criar a função. Colocar as chaves e fechar as chaves, para ela saber o que é o escopo da função. Aproveitar e introduzir esse conceito. Quando a gente coloca as chaves, é o escopo da função, ou seja, é tudo que a função sabe que existe. A função só sabe que existe as variáveis de entrada que estão entre os parênteses ali no function e tudo que você criar dentro dela. Tudo que está fora para baixo, ela não sabe que existe. Ou que está dentro de uma outra função, ela também não sabe que existe. Faltou mais uma coisa na média, porque você calculou ela, mas você devolveu pro usuário? Não. Então temos que devolver a média pro usuário. Não, porque média é o nome da função. Qual que é a variável que tem a média? Isso. Ótimo. E agora você pode. Isso, aí você cria a função quando você executa. E agora você pode calcular a média dos dados para ver o que está dando. Escrevi. Ah, foi. Aí deu um número pequenininho, perde zero. Deu. Ou seja, essa função calcula a média e está funcionando. Ai, Jesus. Tá Próximo. indo? Isso. Então agora a próxima função que a gente tem que criar é qual? Isso, a gente calcula o desvio padrão. Isso, de novo, pega o tamanho dos dados, né? Que é n recebe length dados. Isso. Aí qual que é a fórmula do desvio padrão? Viu? Vamos lá. É a soma do quadrado dos desvios dividido por n menos 1. Então pode escrever isso. Já que você já tem a função que soma, então você pode colocar soma. O que ela vai receber a função soma? Os desvios ao quadrado. Desculpa, o que ela vai usar de parâmetro? Quem está entre o parênteses. Usar desvios ao Elevado ao quadrado. quadrado. Ao quadrado é com o circunflexo. É o quê? Circunflexo. Sim. Isso, assim agora desvio ao quadrado. E é só Ela isso, porque vai usar. esses são os dados que a função soma está recebendo. Divide por n menos 1. Entendi. É,
Isso. Aí o n menos um você tem que colocar entre parênteses. Pois senão ele vai dividir por n e depois tirar um. É tudo isso, a raiz de tudo isso. Isso. Aí raiz é a função sqrt, de square root. Mas aí coloca antes ou depois? Porque aqui é tudo ao contrário. É tudo ao contrário, tá? É antes mesmo. Como que é o nome? sqrt. Isso, abre parênteses e fecha parênteses lá no final. Isso. E aí a gente tem que guardar esse valor em algum lugar, né? Isso vai ser o nome do. Isso vai ser o desvio. E vai ser o desvio padrão. Então dp. Boa. E aí a gente tem que retornar. De novo, qual que é a variável que tem o desvio padrão? Ah, desculpa. É Isso. ADP. Isso. E tá faltando uma coisa. Essa função já calculou o desvio? Ela sabe o que é o desvio? Não, tem que falar o que é o desvio. É esse que é o meu problema. Isso. Então depois do n a gente vai calcular o desvio, porque senão o dp não vai ter como fazer. Tem que ser entre o É, n e o dp. O que é o desvio? Não é o dado menos a média do dado? Não, desvio só. Sem ser o desvio quadrado. é São... o dado Uhum. mais cada um dos dados menos a média dele, de todos os dados. Isso. Aí em R, uma coisa para facilitar é que quando você coloca um vetor e subtrai uma constante, ou seja, todos os dados menos a média, ele já entende que você tem que tirar a média de todo mundo. Então você não precisa de fazer um loop a mais. Então você pode escrever dados Ah, que espertinho. menos a média dos dados. Sim. De novo, média não é uma função? É. Então é uma função que precisa de algum input. Ah, os dados. Isso, exatamente. Pronto, agora temos Menos a média dos dados. isso. Que ele vai saber. Tudo certo. Olha, ele Confundi um. colocou. Que nem a gente tirou os dados. Os dados não tem desvio padrão 1. Tá. Pediu. Tá bom. Olha isso. Certinho. Muito bom. Agora é a nossa última Ah, ficou função. bem pertinho. Exatamente. Legal, né? Ai, ai. É legal, mas sabe o que me deixou um pouco confusa? Porque a gente vai trabalhando com as palavras e os números do mesmo jeito. Uhum. Coisa louca. Coisa louca. Por isso que é bom pegar um padrão de como é que você dá nome de variável e como é que você dá nome de função. A nome de variável a gente Entendi. dá esses nomes pequenos ou e tudo mais, de função a gente dá nomes maiores, nomes mais descritivos. Esse é um padrão mais de matemática. Em código, às vezes a gente coloca tudo descritivo para não ter dúvida. Sem número, né? Isso, sem número. Tá, agora falta a noção de uma função que é calcular o intervalo de confiança. Ah, tá, é verdade. E aí o intervalo de confiança, São dois números que a gente tem que devolver. isso, o inferior e o superior. Isso.
Eu só não. Então a gente tem que calcular o número inferior e o número superior. Só não anotei onde é que vai como é que é o nome? Aquele 1,96. Ah, tá. Ele multiplica o desvio padrão dividido por raiz de n. Não é? Multiplica o desvio padrão. E divide por raiz de n. Eu não entendi. Viu? Vamos fazer aos pouquinhos. Então vamos Tá, calcular o limite inferior. Vai dar um tá. nome de variável aí. Vai ser o inferior. If. Aí não coloca inf. Isso, inferior. Inferior é bom. Isso. Aí um bom costume é o nome de variável sempre começa com letra minúscula. Uhum. Isso. Inferior, o que é que vai ser? É a média menos alguma coisa, né? Isso. Então vem. Então colocar em média dados. Porque é a média dos dados, né? Uhum. Menos alguma coisa. O que é esse alguma coisa? É o 1,96 que multiplica. Multiplicar em programação é asterisco. Isso, que multiplica o desvio padrão Tá certo. o que é que falta? Os dados. Isso. Lembra, sempre que você chama a função, você precisa de dar os elementos que a função usa. E isso tudo você divide por raiz de n. Não, isso tudo não. Só o 1,96 é o desvio padrão, desculpa. Você pode colocar no final. Só um minutinho que me chamaram aqui no portão, mas aí Tá, vai tentando fazer. Aí o superior é a mesma coisa, só que mais. tá. Tá, eu que agradeço. Voltei. Here. Oi, Rico. Oi. Só um detalhe que eu acho que vai dar ruim. Ali no inferior tá com o parênteses dentro da médias, então vai dividir a média pela raiz de n também. Isso. Exatamente. É, eu Isso. queria saber se eu botava um parênteses ou não. Não põe não. Não? Esse de fora não. Eu, eu não anotei essa forma. Tem alguma coisa que estava dentro de algum parênteses na forma? Seria esse. Deixa eu ver. Não, tem não. Tem não. Não? Beleza, calculou o inferior, calculou o superior. Aí agora é só criar a função e retornar esses dois valores.
Ah, deixa eu ver no... Aqui, eu só vou criar uma nova sala porque o tempo tá acabando. Tá. Isso, retomei a gravação. Vamos lá. Ó, eu Ah, coloquei para retornar o inferior e o superior, porque eu quero que mostre os dois números. Mas aí ele falou que não pode. isso, pois você tem que retornar um vetor com os dois. Ah, então eu tenho que fazer um vetor. Isso. Então tá. Eu posso chamar ele de C95? Acho que não, né? Não, tem que dar um outro nome, porque esse é 95 já é o nome da função. Hum. Nossa, tem que ser criativo. Pode ser intconf. Como Ou que você disse? intconf. Ah, tá. É, o inferior. O inferior e o superior, será que ele entende? Quase. Você tem que falar que eles estão dentro de um lugarzinho. A gente coloca o C. O C abre parênteses e fecha parênteses. Assim? Depois superior, porque você vai colocar tudo que está dentro do vetor entre parênteses. É um C só. Isso. Ah, tá. Que aí tudo. Esse C é o quê? Contém? Tipo um Eu acho que é contém? de concatenar ou contém, não lembro. É um dos dois. Tá. Então vai ser para retornar esse int conf. Isso. Vai. Carregar esse aqui de novo. Ah, agora foi. E a sua média está entre 0,08 e 0,03, ou seja, tá direitinho. Ah, agora foi. Você criou uma Ah, função que calcula o intervalo de confiança. e- Agora pode brincar lá, troca a média, troca o N, troca o SD. Você pode até pegar esses dados aí de cima e trazer lá para baixo, porque você usa ele só depois das funções mesmo? o número bem sexta-feira 13. Isso. Meia, meia, meia. A média vai ser. Não, meia, meia, meia. Vai ter que ser todo mundo um, né? Não vai ter desvio padrão, não. O desvio padrão você quer deixar pequenininho? Não, pode ser. O N vai ser 5.000. Pronto. O desvio padrão você pode aumentar um pouquinho para você ter uma ideia da variabilidade, mas pode ser depois. Primeiro faz do jeito que tá. O Ali. intervalo de confiança é gigante. Não, até que para essa média tá pequenininho, tá? Entre 665.95 É verdade, né? É e isso. 666.07. Aham. O que inclui o 666. 666. Agora uma coisa que a gente vai fazer é dar uma limpada Sexta-feira. no código. Sabe todos os testes de função que a gente fez? Você chamou ali. Você criou a função e chamou Ah, ela. Isso, então a gente tira esses testes. pronto. Isso. Beleza. Não pode tirar mais nada. Pode tirar esse aqui daqui. Isso. Ou seja, vem todas as funções primeiro, depois vem o resto do script do código que usa as funções. Isso. Perfeito. Gostou? Ah, sim. Mas Como é foi que, difícil. como é que foi a experiência de você ir fazendo? Difícil, porque eu tinha te falado, esses símbolos assim, ó, Uhum, onde eu uso o que, essas coisas, eu não conseguia pegar ainda. Tem uhum. que fazer, né? Tem que fazer mais coisas. Tem que fazer mais coisas.
Aí eu quero te propor um dever de casa. Diga. Viu? Eu vou compartilhar minha tela aqui para te explicar o dever de casa, tá? Certo. Tá vendo minha tela? Sim. Isso. A gente calcula o intervalo de confiança, certo? Sim. Isso. Então, já que a gente tem intervalo de confiança, dá para fazer teste de hipótese. Aham. Então, se eu parar a casa, é criar uma função que faça o teste de hipótese para diferença de médias. Beleza? Só que, claro, eu não vou te deixar solta no mapa pra você quebrar a cabeça com isso. Eu vou passar um pouquinho pela lógica aqui antes. Tá. Beleza? Então, quando a gente faz tem o intervalo de confiança, a gente não pode fazer isso daqui. Tem um intervalo 1, certo? E o intervalo 2, certo? Certo. Se eles não têm sobreposição, a gente rejeita H0, certo? Rejeita a hipótese nula. Isso, é porque tem diferença. Isso. Mas agora, mesmo se encostar um tiquinho, a gente não rejeita H0, certo? Certo. Só que é o seguinte, se eu te passo dois intervalos de confiança quaisquer, como você sabe quem está na esquerda e quem está na direita? Então esse já é um dos problemas que o seu código tem que resolver, entendeu? Mas não é pelo número? Isso. Mas quais números você compara? Os números do intervalo de confiança. O que E- tá dentro do intervalo. Ah, não, isso é para decidir, mas como que você sabe que, por exemplo, se eu te der esses dois intervalos aqui, ó, C 2 4 e um outro que é 3 4. Só com os números, como é que você trabalha, entendeu? Ah, não, eu tenho que explicar que o primeiro intervalo de confiança vai de 2 a 4. Isso, o segundo vai de 3 a 4. Então você tem que comparar se tem sobreposição, certo? Então esse aqui, se eu desenhar, é como se fosse isso daqui, ó. 2 a 4 e 3 a 4. Deixa eu fazer aqui do Isso, jeito que é melhor. isso. Certo? Então aqui fica fácil, porque eu sei que o inferior do segundo, deixa eu ver, isso, é menor do que o superior, ó, o inferior do segundo é menor do que o superior do primeiro, certo? Tá. Mas agora, e se tivesse trocado? Se fosse na verdade C 3 4 e C 2 4.
Então aqui não rejeita, certo? Aí uma coisa sobre fazer código é isso. Pega, desenha, tenta ver como que eu relaciono os números com o conceito que eu quero fazer. Se aqui é C34, agora o preto é esse daqui, certo? E o vermelho é esse daqui. Certo? Aham. Só que agora o... Deixa eu ver aqui. Rapidinho, só chamando o portão de novo. Mas vai quebrando a cabeça aqui enquanto isso. Voltei. Na verdade, o problema que eu queria mostrar era esse daqui, ó. Agora que eu lembrei. Aqui eu sei que não sobrepõe, porque o da esquerda, ó, esse aqui, né? O superior 1 é menor do que o inferior 2, certo? Ou seja, por isso que eu sei que não tem sobreposição. Mas, e se eu tivesse isso daqui? Deixa eu ver aqui. Isso. Aqui é 1 e aqui é 2, tá? Eu troquei. Aí o que eu vou fazer? Vamos supor que eu faça essa mesma comparação, certo? Tá. Aí eu vou ver que o sup1, ele na verdade ele é maior do que o inferior 2, certo? Aham. Só que você concorda que isso é como se eu estivesse interpretando isso aqui? Que vamos supor que o 1 está na esquerda, tá? Porque o código não sabe quem está na esquerda e quem está na direita. Beleza? Aham. Então ele acha que o 1 está na esquerda. Então ele vai entender um negócio desse jeito aqui, ó. E aí, o que ele vai interpretar se ele vê isso aqui? Que é não rejeita. Então, se você só pegar 1 e 2 pela posição que recebe no código, ele não vai interpretar direito. Então, por isso que eu falei que você tem que dar um jeito de decidir quem está na esquerda e quem está na direita. Para aí sim você faz a comparação devida. Porque se tiver esquerda e direita, é fácil fazer a comparação. Você compara o superior da esquerda com o inferior da direita. Certo?
Ah, Mas só um e dois você tem que decidir primeiro quem quer esquerda e quem quer direita. Porque o código ele não sabe, ele não sabe. O código ele não enxerga isso. mas não dá pra ir pelos números mesmo? Dá sim. Aí você só tem que fazer todos os testes bonitinho. Ah, ao invés de ficar falando assim, quem é esquerda e quem é direita, Uhum. Dá pra ir pelos números. e pelos números. Aí a gente teria que fazer. Aí por isso que eu falo que tem que definir quem tá na esquerda e na direita. Porque é o seguinte. Se. É, se o, o inferior do um é menor do que o inferior do 2 é essa condição aqui, não é? Não me importa muito onde que eles fecham, mas você concorda que tá aqui? Fê? Sei. Isso. Aham. Então, se tá assim, eu posso comparar. Comparo o superior do um com o inferior do 2 para ver se tem a sobreposição, certo? Se não, eu tenho que inf2 é menor do que inferior um, certo? Então eu tenho essa condição aqui. É que eu vou colocar a menor igual, porque aí tanto faz. Essas coisas não dizem sobre a diferença. E daí, sobre a. Como assim? Ah, não, eu só quero saber se tem sobreposição ou não. Se Tá. tem sobreposição, não rejeita. Não tem sobreposição, rejeita. Lembra disso? Que é o que a gente lembrou aqui em cima. Aqui a diferença é grande o bastante, aqui a diferença não é grande o bastante. Eu não tô, eu não, acho que eu não tô entendendo por que que eu tenho que falar onde tá um e o outro se eu não posso falar o número. Ah, não, você pode falar o número. Tanto que aqui a gente está usando os números, você tá vendo? Não, você tá usando posições. Porque é uma posição aqui, a outra ali, uma maior que a outra. Deixa eu ver se eu consigo pensar de um outro jeito. Ou. Imagina que é o seguinte, você deu Porque se o for por esse caminho que você tá falando, vai ter que uhum. ficar fazendo todas as opções possíveis e fazer um monte de if. Mas é isso mesmo. Porque assim, então aqui ó, a gente tem um intervalo de confiança A que tem os números. Você quer colocar número ou posso colocar variável? Não, põe número, é mais fácil. Beleza. Que aqui tem 0 e 2. Beleza? Melhor. Vou colocar 3 e 5. Beleza? Tá. E o outro intervalo de confiança, o B, ele vai ter os números 0 e 2. Certo? Aí como que você gostaria de fazer? Vamos colocar na anotação do R, né? É um vetor com 0 e 2, aqui é um vetor com 3 e 5. Porque é o que o seu código devolve. Como é que você faria para comparar os intervalos de confiança? Eu não sei, mas ah, essa vírgula aí, que não é 3 e 5, é do 3 ao 5 Isso, e do 0 ao 2. isso. Não pode esbarrar os números de um no de outro.
Eu tô pensando. Isso, beleza. À vontade. Tem alguma função, alguma coisa pra ver se alguma coisa do tipo se contém? Aí que tá, você vai ter que criar isso. Inspecionar os dados e ver se contém um no outro, um Isso. dentro do outro. Então, o desafio do Paracada é justamente você que vai ter que criar essa função. Ah, tá. Porque se do 3 a 5 tem, tem algum número que também tem no 0 a 2, aí já rejeita a hipótese 1. Uhum. Então você tem que criar uma função de interseção, né? Isso. Aí o grande desafio é como é que você constrói essa função, entendeu? E esse é o ponto do É, para casa. entendi. Beleza. Vamos encerrar a aula por aqui. Tá bom. Viu? Feedbacks da aula. O que você achou? Ah, agora, nesse momento, meu cérebro está um pouco. Isso. Não, e até antes do para casa. Não, antes estava bem legal, porque foi legal ter conseguido fazer. Beleza. Ficou feliz? Deu sentimento de alta eficácia? Deu. Mas eu preciso treinar mais esses símbolos igual, um maior, esses negócios assim. Uhum. Tem que treinar bastante para ir pegando o jeito, né? Isso. Tipo, eu sei acentuar português, não um REs. Isso, tem que aprender a acentuar REs. Então é isso. Obrigadão, viu, Fê? Eu que agradeço. Deixa eu parar a gravação aqui.